Boa noite, né? Novamente, para quem não conhece, eu acho que todos que estão aqui no momento nos conhecem, mas eu sou Mônica, né? Participo do Giz Urbano, e a, e a nossa proposta nessa noite é da gente estar conversando e falando sobre a Fazenda Colubandê. Fazenda Colubandê, eu acho que todos que estão aqui conhecem a Fazenda, mas algumas pessoas não conhecem, né? Principalmente quem mora para a região do Salgueiro, Trindade, que passa pela Doutor Marche, não tem o conhecimento da fazenda, né? Então, a nossa proposta nessa noite é justamente falar isso, conversar sobre a Fazenda Colubandê, que ela foi tombada na década de 1940 pelo IFAM, né? O nosso patrimônio é um local onde nós podemos, né, estar compartilhando com vocês nessa conversa, com jovens e com mulheres, né, moradores de São Gonçalo, os jovens que estudam em escolas públicas de São Gonçalo. A gente está conversando sobre patrimônio cultural e sobre o nosso patrimônio, que é a Fazenda Colubandê, né? Eu quero colocar aqui, antes de passar a palavra para a Leila, né, que ela vai estar, como se diz assim, conduzindo, né, esse caminho da nossa conversa, que eu, né, nascida, criada aqui em São Gonçalo, passava ali pelo Colubandê e olhava aquela fazenda e ficava sempre me questionando quem é aquela pessoa. Sempre tinha vontade de ir ali, né? Saber quem era o dono, quem que morava, se a gente podia ir ali. E é um espaço muito bonito, muito bonito. Eu estou aqui com uma foto aqui aérea da fazenda, é um lugar lindo, e eu creio que é um lugar que a gente pode estar compartilhando saberes, né? E vivendo. E é uma alegria para mim estar fazendo da Fazenda Colubandê, de ter entrado ali, de ter participado de piqueniques culturais, de ter participado de evento de capoeira e tantas outras coisas, e poder conhecer a história da Fazenda. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando um pouquinho com vocês, sobre o patrimônio, né, que é a Fazenda Colubandê. E eu vou chamar, né, agora a Leila, ela vai estar conduzindo, a Leila Araújo, ela vai estar conduzindo essa nossa conversa, né? Ela alinhavou muito bem o nosso projeto que nós estamos levando aí, e é uma alegria ter vocês compartilhando comigo. Leila, a palavra está com você. Bem, boa noite, então, né, a todas que estão aqui na sala, né, com a gente, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo essa conversa sobre a nossa fazenda, Colubandê, né? É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Mônica, pelo convite. Eu tenho caminhado, né, junto com a Mônica desde o ano de 2013, né, quando, em 2012, a Fazenda Colubandê, até 2012, ela era ocupada pelo Batalhão Florestal, né? No final de 2012, o Batalhão Florestal saiu e a Fazenda Colubandê ficou abandonada até os dias de hoje, quer dizer, até bem pouco tempo, quando o Batalhão Florestal retornou agora e assumiu novamente a fazenda. Mas nesse período de 2013 até o ano passado, o ano de 2021, né, mais especificamente, os movimentos sociais e culturais da cidade de São Gonçalo se mobilizaram para fazer uma ocupação cultural daquele que é um patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, porque a Fazenda Colubandê é um próprio estadual, é um patrimônio estadual, o imóvel pertence ao Estado do Rio de Janeiro, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, né? E nós achamos que era importante
que a gente pudesse estar ali nos movimentos da cidade para chamar a atenção de que aquele patrimônio não poderia ficar à deriva, né, ficar sem nenhuma ocupação. E foi a partir daí, sob a liderança de diversos artistas da cidade, eu posso citar alguns aqui, me perdoem se eu me esquecer de alguns, porque são muitos, mas à frente mesmo desse processo estavam Cleide Campos, estava Randall Fará, estava André Correia, Robson Sardinha, diversos artistas, autores, professores, cientistas, políticos, à frente dessa luta, né, desse trabalho de chamar a atenção das autoridades públicas para que a fazenda não fosse depredada. O nosso trabalho de ocupação, ele era muito, podemos dizer assim, salubre, né? Porque não tinha, quando o batalhão saiu, não tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro funcionando. Então, nós fazíamos um plantão durante esse processo de ocupação cultural da fazenda, mas fazíamos um plantão em condições muito difíceis, né? Porque você imagina ficar 2, 3 horas, né, numa instalação que não tem banheiro, que não tem água, que não tem luz, né? Mas nós seguimos fazendo isso e seguimos fazendo isso ao longo de mais de 10 anos. Nós fazíamos uma atividade na Fazenda Colubandê, que era mensal, todo último sábado do mês, nós reuníamos os produtores culturais, os fazedores de cultura, os artistas, chamávamos os políticos, levávamos garrafa de café, levávamos garrafa de água e íamos para lá e chamávamos pessoas influentes, né, para nos ajudarem nesse processo de luta pela preservação da Fazenda Colubandê. Nós não fomos, assim, a Verônica Inaciola, que é uma pessoa que estuda, ela já é quase doutora, está fazendo doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, ela não gosta quando a gente fala que a nossa luta de 10 anos foi muito árdua e com poucos resultados, porque uma das coisas que ela diz é que esse processo de luta nos ensinou muita coisa. E o que nós conseguimos também, do ponto de vista simbólico, né, foi muito importante e ainda é muito importante. Eu queria colocar aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer, uma apresentação de um material que nós produzimos. Vocês estão vendo? Oi? Sim. Sim, eu estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Então, então, a nossa proposta de hoje é essa, né? Fazenda Colubandê, conversa com jovens de São Gonçalo. Hoje nós temos aqui mais mulheres, né? Mas isso também é super importante para todo mundo, sobre patrimônio histórico e cultural. Esse foi o projeto apresentado pela Mônica Flores, né? Que estava aqui com a gente agora, que abriu essa fala, dentro de um edital do Cultura Presente nas Redes 2, que é uma proposta da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Mônica apresentou essa proposta de promover um bate-papo, né, sobre patrimônio histórico e cultural, e ela recebeu um prêmio por isso, e hoje nós estamos aqui realizando essa conversa. Então, aqui, nós temos a Mônica, olha essa foto, a Lia,
Só para vocês terem uma ideia, a Giovana é filha da Lília, que está aqui também com a gente. A Giovana aqui devia ter mais ou menos uns 7 anos, né, Lília? Mais ou menos, 7 ou 8. Hoje, a Giovana já é estudante de Direito, já está fazendo estágio no fórum aqui de São Gonçalo. Então, você imagina o tempo, a Giovana hoje está com 18 anos, então você imagina o tempo que se passou desde essa nossa luta. A Giovana não vai entrar, Lídia, para participar? Ela ia adorar ver essa foto. Então, vamos lá. Está aí a Fazenda Colubandê, né? Aqui, essa é uma foto de quando a fazenda ainda estava com as janelas, com os telhados bem preservados, né? Uma fazenda linda, né? Essa é uma fazenda, ela foi tombada em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. É um próprio estadual, como eu falei, e é uma casa que foi construída no século XVII, né? Erguida ao lado da Capela de Santana. Eu não sei se as pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo já tiveram a oportunidade de ir até a Fazenda Colubandê, né, que fica bem ali na beira da estrada, quase em frente ao Ceasa. E essa capela, ela é linda e ela tá muito, muito, muito depredada, tá? O patrimônio, aqui a gente está dizendo, desde a saída do Batalhão Florestal, em julho de 2012. Vocês imaginam, nós estamos em fevereiro de 2023, né? Somente no ano passado, em 2022, o Batalhão Florestal retornou à Fazenda Colubandê e hoje quem passa por lá vê que já tem um processo de recuperação, de pintura, de guarda do imóvel. Mas de 2012, julho de 2012, até o ano passado, eu não sei dizer bem qual foi o mês que o Batalhão Florestal entrou, não me lembro se foi 2021 ou 2022, a fazenda ficou absolutamente abandonada. Essas janelas que vocês veem aqui foram todas roubadas, as portas e as janelas. Você se aproxima a figura. Esse é o coletivo que foi criado, né, em abril de 2013 para lutar por esse próprio estadual. E nós conseguimos chamar bastante atenção, vocês vão ver aqui durante essa apresentação. Esse era mais ou menos o tamanho do grupo de pessoas que a gente reunia todo último sábado do mês para poder fazer uma manifestação, gritar, chamar a atenção de que aquele próprio estadual, aquela fazenda, era patrimônio nosso. São Gonçalo é muito, muito desprovido de espaços de cultura, né, gente? Você imagina que a gente só em 2021 nós tivemos o Teatro Municipal, né, aberto ao público, mesmo assim não é um teatro dentro dos padrões, né, que a legislação confere, mas o que mais que nós temos de espaço cultural, espaço de cultura em São Gonçalo, né? A gente vê muito os shoppings da cidade cheios no final de semana, né? Porque a gente não tem teatro, a gente não tem cinema no shopping, né? A gente não tem oficinas culturais, a gente não tem atividades de cultura na cidade, a não ser aquelas que alguns artistas da cidade promovem em outros espaços, né? Então, São Gonçalo, né, uma cidade, essa apresentação a gente fez ainda com os números do censo anterior, mas hoje nós já temos uma perspectiva, né, números a serem confirmados, de que a população de São Gonçalo reduziu. Nós estamos agora com menos de 1 milhão, né, de pessoas na cidade, porque há, sem dúvida nenhuma, né, uma busca
por cidades vizinhas com mais qualidade de vida e com mais equipamentos culturais, né? A gente tem aqui nossa vizinha Niterói, né, com teatro municipal, com cinemas, com tendas de cultura, né? A gente tem aquelas construções maravilhosas do Niemeyer, né, à beira da Baía de Guanabara. A gente tem também agora a cidade de Maricá, né? Então, todo esse esvaziamento, né, que a gente vê agora em São Gonçalo, eu acho que tem a ver com essa falta, né, de compromisso, né, dos governos de implementarem em São Gonçalo espaços de cultura, de lazer e mais qualidade de vida, né, para a nossa população. Já falei sobre isso. Então, o estado da arte da Fazenda Colubandê até o ano passado era esse, né, um estado realmente de depredação. Vocês vão ver aqui como estava, olha, os móveis quebrados. Gente, essas janelas e portas da Fazenda Colubandê são de madeira que tem muito valor, né? E elas foram todas roubadas, todas as portas e todas as janelas. Ao estado do banheiro, houve invasão e vandalismo, né? Porque não tinha ninguém tomando conta até então, né? A estrutura da casa completamente abalada, mato crescendo. Esse é um espaço muito bonito da fazenda, que é como se fosse um jardim a céu aberto, mas completamente desprovido de cuidado. Em volta da fazenda estava tudo muito maltratado. A capela, gente, tinha essa peça aqui do santuário, que era uma peça de ouro, e ela foi roubada. Ela não está mais lá. Essa peça foi surrupiada pelos vândalos que invadiram a capela. E a capela é uma coisa linda, dá vontade assim de chorar, viu? Então a gente, o nosso movimento clamava por ações emergenciais, né? Realização de obras emergenciais, regularização da infraestrutura, porque a gente estava com medo, inclusive, da capela cair. A gente fazia as atividades todas distante da capela, porque as paredes estavam completamente rachadas, os muros completamente rachados, enfim. E aí a gente buscava, em cada ação que a gente fazia no final de cada mês, a gente buscava apoios, né, conversas com atores importantes da cidade, pessoas importantes do governo do estado do Rio de Janeiro, para ver se alguém, né, se sensibilizava para poder assumir a gestão da fazenda e cuidar, né? E a gente sempre dizia o seguinte: a Fazenda Colubandê não é um patrimônio somente do município de São Gonçalo, né? Ele é um próprio estadual e ele atende toda essa região, né, do entorno de São Gonçalo, né? O leste fluminense é um patrimônio do leste fluminense e não só da cidade de São Gonçalo. Então, a gente tinha como proposta construir um programa de ocupação cultural para a Fazenda Colubandê, né, para ter turismo cultural, porque é uma fazenda importante, histórica, né? Arte, educação e patrimônio, educar as pessoas, né, sobre a importância do patrimônio histórico e cultural. Nós, em São Gonçalo, somos muito alheios, né, à história da nossa cidade.
e se a gente não conhece a nossa história, né? De que maneira essa cidade se construiu, de que maneira essa cidade se formou, qual foi a importância da Fazenda Colubandê em todo esse processo, quem eram os donos desse patrimônio. Ali a gente sabe que tem um subsolo, né, uma parte embaixo da fazenda. Eu já entrei lá, passei mal, mas era um lugar onde os escravos eram escondidos, né? Eles dormiam ali. É um negócio absolutamente sufocante. Então, a história da escravidão, né, no Brasil, né, teve um espaço de representação ali, né? Pessoas escravizadas pelos seus senhores viviam ali naquele calabouço, naquele lugar fechado, que não tinha janela, que não tinha nada. Então, conhecer isso é super importante para a gente poder valorizar a nossa história e poder construir, né, o nosso futuro. A gente chegou a fazer, né, propostas de construir ali na Fazenda Colubandê um espaço de exposição de artesanato, agricultura, gastronomia. Nós atuamos durante o período de 2018 e 2019 num projeto chamado Rede de Hortas Urbanas. Em algumas atividades da Fazenda Colubandê, nós levamos os produtores daqui da cidade de São Gonçalo para expor os seus produtos e vender os seus produtos. Então, a gente tinha, enquanto a gente estava ali discutindo, conversando sobre o que a gente ia fazer para recuperar, para resgatar o valor daquele patrimônio histórico, nós tínhamos produtores, agricultores vendendo aipim, alface, mel, uma coisa maravilhosa, tudo a ver com uma fazenda, né? Que tinha agricultura. Tem um estudo da Secretaria de Meio Ambiente que diz que a Fazenda Colubandê tem mais de 2.000 espécies de árvores. Então, é também um patrimônio natural, né, que a gente precisa preservar, precisa valorizar e precisa abrir para que todas as pessoas possam conhecer. A gente tem uma proposta ainda de fazer uma gestão compartilhada desse espaço, porque a gente acredita que não faz o menor sentido um patrimônio, né, daquele tamanho, né, daquela magnitude, ser apenas um espaço de administração do batalhão florestal, né? Então, a gente queria muito ter uma parceria com o batalhão florestal para que nós pudéssemos ocupar aquele espaço com atividades culturais, feiras e etc. Então, a gente começou a fazer esses movimentos. Tem alguns cards, né? Passou demais, que a gente fez para poder divulgar, né, as nossas atividades. Então, a piquenique cultural, que a Mônica falou aí, cinema na fazenda, né, café cultural, ocupa capoeira, gincanas de desenho, café colaborativo. Esse café colaborativo foi muito legal. Olha como que a gente ia, levava pão, biscoito, bolo. Então, era uma atividade muito interessante no calendário da cidade, que era esse encontro de fazedores de cultura nesse espaço que é nosso patrimônio e que a gente não queria ver ser degradado, né? Esse foi o cinema na cidade. Nós plantamos baobá lá, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do baobá, que é uma árvore muito simbólica para as pessoas que foram, né, escravizadas, porque era chamada de a árvore do esquecimento, né? Então, as pessoas que eram escravizadas, elas davam volta em torno do baobá para poder esquecer todo o sofrimento que elas sofriam pelo fato de serem pessoas escravizadas.
aqui a Analice, que é do CIAN, que é um centro de integração musical do Jardim Catarina. A gente fez várias atividades com os alunos dela na fazenda, né? A gente fez celebração da Folia de Reis. Foram vários anos que a gente levava, né, as Folias de Reis de São Gonçalo para a Fazenda Colo Bandeira, e era sempre uma grande festa, né? Teve festa de São Jorge, danças, né, da Umbanda, culturas populares, né? E o tempo inteiro o que a gente estava querendo era construir uma proposta de recuperação da nossa cidade. Está aqui a Cleide Campos, que iniciou essa luta junto com vários artistas. Não sei se vocês conhecem a Cleide. Ela é professora, né, do Estado e é atriz bonequeira. Ela faz teatro de bonecos, uma coisa maravilhosa. Esse senhorzinho aqui, Mônica, você lembra o nome dele? Ele é de Folia de Reis, sempre esteve com a gente lá nas atividades, né? A Ana também é de arte e cultura, professora de São Gonçalo, trabalha com o meio ambiente. Oscar Bessa também, sempre junto com a gente aí nessa luta. André Correia levava os alunos dele, ele é professor também de São Gonçalo, para visitar a fazenda e para mostrar o valor que tem esse patrimônio histórico para a nossa cidade, né? Aí algumas fotos, levávamos as crianças, brincadeiras, lançamento de livro, gato de boneco. A gente fez muita coisa, né, Mônica? Foi muito tempo de muita luta para a gente não ver aquela fazenda cair. Tá? A gente teve uma autoridade na cidade de São Gonçalo, que eu não vou dizer o nome, mas ela disse em algum momento que um grupo foi conversar com ela sobre a necessidade do município, né, assumir a responsabilidade com esse patrimônio. Ela disse que gostaria que a Fazenda Colo Bandeira pegasse fogo. Tá? Só para você ter uma ideia, uma autoridade municipal aqui, bem, mas passou. Essas são crianças especiais, né, pessoas com deficiência, do grupo da Analice, que a gente fez uma atividade lá. Aqui estou eu, essa é a Vera Maia. Vera Maia, ela é uma guardiã da Fazenda Colo Bandeira. Ela mora perto da Fazenda Colo Bandeira e também ela, junto com um grupo de moradores, que foi e procurou o Cleide Campos e perguntou se, na época, a Cleide trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura de São Gonçalo, e a Vera levou um grupo de moradores até a Secretaria e perguntou se ninguém iria fazer nada para preservar a Fazenda Colo Bandeira. Foi a partir daí que nasceu o coletivo Fazenda Colo Bandeira. Olha que lindo, as crianças. E aqui são os movimentos, né, as autoridades que nós buscamos por várias vezes para tentar, né, não deixar a Fazenda Colo Bandeira ser apagada, né, do nosso desenho geográfico aqui em São Gonçalo. Aqui está a Márcia de Oxum, Cleide Campos, Adriana Hatz, que era secretária de Estado de Cultura. Ela veio à Fazenda Colo Bandeira. Em seguida, ela veio novamente junto com o Batalhão Florestal para estudar um projeto de recuperação da fazenda. Ela trouxe o governador, na época, o Pezão. O Pezão baixou aqui na Fazenda Colo Bandeira de helicóptero, né? Mas não houve nenhum resultado. Logo depois, o secretário de Cultura
que eu não vou me lembrar o nome dele agora, tá, gente? Mas depois eu lembro e falo. Teve uma reunião, ele veio, logo depois Lazzaroni? Isso, É esse? André Lazzaroni, exatamente. Ele veio à fazenda, nos reunimos com ele na fazenda, logo depois ele fez uma reunião de trabalho na Secretaria de Cultura, essa que sou eu, quando eu alisava o cabelo ainda, e a gente tirou dele o compromisso de lutar pela Fazenda Colubandê, mas também, infelizmente, não andou. Aqui é uma reunião com o comando da Polícia Militar, porque durante o período que a Fazenda ficou sem gestão, tudo que a gente ia fazer lá, a gente tinha que fazer um ofício e informar ao 7º Batalhão. Então, a gente achou que talvez a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, poderia nos ajudar a mover, né, céu e terra para a gente poder resgatar aquele patrimônio. Aqui é uma reunião, também não vou me lembrar o nome desse deputado, que é a Comissão de Cultura da Alerj naquela época. Ele é de lá de Queimados, não vou me lembrar também o nome dele, não, tá? Mas aqui está Cleide Campos, Verônica Inaciola, Romário Regis, que hoje é vereador, foram ter com ele para também buscar ajuda e ver o que a Comissão de Cultura da Alerj poderia fazer, né? Nós tivemos aqui, eu já estava, uma reunião com a secretária de Estado de Turismo, a Adriana, que nos recebeu. Nós conversamos com ela também para ver o que poderíamos fazer. Tivemos uma reunião no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM, para ver de que maneira o IFAM tem responsabilidades, né, com esse imóvel, porque o imóvel foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural, e eles tinham uma vigilância, né, em relação ao patrimônio, mas eles não podiam fazer nada. O que eles faziam era multar o governo do Estado, porque o governo do Estado não estava cumprindo com a sua obrigação de preservar aquele patrimônio. Mas tinha já projeto na EMOP, né, que era a Empresa de Obras Públicas, para começar a fazer a restauração daquele imóvel. Mas imagina, 10 anos, gente, 10 anos a fazenda completamente abandonada. Aqui a gente faltou, né? A cada vez que a gente ia numa autoridade, a gente faltava as obras emergenciais, a ocupação cultural imediata, os serviços básicos permanentes, né? Que a gente precisava de água, luz, segurança e limpeza, e, por fim, um projeto de restauração que pudesse garantir, né, a segurança daquele imóvel, né? Que não pegasse fogo, que não tombasse, que não caísse, né? Que não demolisse, e por aí foi. Então, aqui são os diversos representantes, né, desse coletivo Fazenda Colubandê, do qual eu, Mônica, a Lia, fazemos parte desde o início, né? E essa é a nossa linda capela, maravilhosa, que agora eu tenho que dizer que, a partir da ocupação, né, novamente, pelo Batalhão Florestal, a fazenda está sendo restaurada, né? Quando a gente passa por lá, a gente vê que eles retiraram os telhados, eles fizeram um muro, fizeram uma gurita, deu segurança, né? E agora a nossa luta é que esse patrimônio ele não fique guardado, né, apenas como um órgão, vamos dizer assim, administrativo, né, que ele seja aberto para que haja visitação e a gente possa ir lá e possa ocupar e possa fazer eventos. Nós conseguimos também, através da luta, nessa apresentação, um deputado estadual fez um projeto de lei que transformou a Fazenda Colubandê em um parque estadual.
né? Esse parque, a partir do momento que a fazenda é transformada num parque estadual, o governo do estado tem obrigação de preservar, de colocar segurança, de cuidar do imóvel e etc. Então, essa foi a maior conquista que nós, no coletivo Fazenda Corubandê, conseguimos conquistar, né? Então, a gente acha, inclusive, que a partir dessa lei, né, sancionada pelo governador, houve um movimento em direção à preservação da Fazenda Corubandê. Mas, como diz a Verônica Inaciola, que eu não posso deixar de citá-la novamente, o processo foi muito dolorido. Nós levamos muitas portas na cara, muitas pessoas nos receberam e disseram que iriam ajudar, mas a gente não conseguiu concretizar. Mas é isso, né? Quando o coletivo fez 10 anos de existência, a gente conseguiu ver, né, a fazenda sendo transformada num parque estadual, né? E depois a gente conseguiu ver a fazenda hoje sendo preservada, né? Sendo restaurada e sendo preservada. Então, acho que essa luta de 10 anos, né, valeu a pena e nós não paramos, né? A gente ainda quer lutar para que a gente possa ter acesso a esse patrimônio histórico e cultural que é a Fazenda Corubandê. Então, era isso, Mônica, que eu queria trazer aqui para a gente poder dialogar com as pessoas, saber se as pessoas querem falar, querem fazer pergunta, querem sugerir. A Daniele, que é cheia de ideias, estamos abertos. E se tiver alguém assistindo pelo YouTube, também quiser fazer perguntas pelo chat, o chat está disponível, podem ficar à vontade, tá bom? Obrigada, Mônica, pelo convite. Eu agradeço, né, a fala da Leila, e nós vamos abrir, né, para vocês aí que querem fazer alguma pergunta, saber mais alguma coisa sobre a fazenda, né, para que a gente possa estar respondendo a vocês, né, sanando as dúvidas que vocês têm. A Leila falou da lei, né, estadual, um projeto de lei 5113 de 2021, e foi o deputado estadual Ronaldo Anchieta. Em 2022, essa lei foi sancionada, né, o governador Cláudio Castro assinou, né, nós celebramos muito, né, quando ele assinou, e aí é onde a gente está vendo aí as coisas acontecendo, sendo restaurado, né, o telhado, e é um espaço, assim, gente, muito bonito, muito bonito. Vocês não têm noção da dimensão. A gente passa na estrada e acha que é só ali. E quando você entra, ela tem um espaço que ela vai sobre aquela colina que tem ali, aquele morro que tem ali. Tem espaço para piquenique, tem uma piscina, né, com um painel lindíssimo, lindíssimo. Tem quadra de esporte lá atrás, tem um espaço para o pessoal caminhar, os moradores, principalmente, caminham muito por ali. Né? Na época do cinema, né, lembrava aquele cinema acho que era em Maria Paula, que tinha um cinema que era o ar livre. As famílias iam para ali, ficavam sentadas no gramado com as suas cadeirinhas ali. Então, é uma coisa, assim, muito boa para São Gonçalo, esse parque estadual, porque é perto da gente, a gente não vai ter que se deslocar para outro município, né, para estar participando de algum lugar. E é uma, assim, eu, como moradora de São Gonçalo, e eu falo sempre, e, assim, a minha proposta, né, desse projeto e a apresentação desse projeto foi justamente isso, para mostrar que São Gonçalo tem uma capacidade enorme, né, para ter lugares, parques,
para que a população possa fazer. Aí vocês vão perguntar, a Leila falou aí infinidades de programações, né, que o grupo da Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, fez, e era de graça, né? Era todo mundo ali do seu bolso, indo, participando, café cultural. Nossa, era uma beleza. Então, assim, nesse momento nós estamos abrindo, né, para vocês perguntas que vocês queiram fazer, que vocês queiram saber mais da Fazenda Colubandê, como é que se faz hoje para a gente estar indo lá visitar, para conhecer, é um espaço, né, maravilhoso. Então, está aí com vocês, né? Nós estamos franqueando aí a palavra para vocês fazerem as perguntas sobre a Fazenda, né? Se eu não souber alguma coisa, a Leila aí nos ajuda, né? A estar respondendo para vocês. Quem é que vai se manifestar aí? Quem vai ser a primeira pessoa a se manifestar? Estou achando vocês muito quietinha. Isso aqui é um bate-papo. Bate-papo de duas não existe, né? Nós temos um grupo aqui considerável. Quem vai se manifestar? Vanise, Daniele, Oi, boa noite. William. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta, como eu gosto de fazer pergunta, né? A Fazenda Colubandê, o espaço dela é aberto, já está aberto ao público ou ainda tem alguma coisa ainda para ser feita? Então, nesse projeto de lei, são, se eu não me engano, são três secretarias que estão à frente dessa administração nesse primeiro momento. E quem está lá agora é o Batalhão Florestal, né? Que está lá. Então, a gente tem que ter uma autorização, se eu não me engano, né, Leila? Eu estou errada? Né? A gente pede autorização lá, o responsável que está lá, e aí ele libera para você poder conhecer. Né? Mas eu acho que, se você for lá assim, para caminhar, eu acho que não tem nada. Eu acho que só grupos maiores, né? Se a gente for fazer alguma coisa, tipo hoje, se nós fizéssemos essa conversa local lá, hoje, aí a gente teria que ter um agendamento e seria uma coisa mais burocrática. Mas para você, quero conhecer. E aí eles, na guarita, já tem uma guarita ali e o rapaz já vai deixar, até porque os moradores caminham ali dentro da Fazenda Colubandê. Não sei se respondi, Daniele. Ou Vanise, não, foi Vanise, né? Perdão. Não, respondeu sim, eu não consegui entender. Conseguiu entender, né? Para a gente estar fazendo ali. Nós estivemos na Fazenda Colubandê no início do ano passado, aliás, no final de 2021. Nós plantamos lá, né, um jardim de girassóis e tinha uma pessoa, um guarda na entrada, na purita. Nós pedimos para entrar e plantar o jardim, colocar uma placa, que era o Jardim de Girassóis em memória, né, das mulheres vítimas de feminicídio, e não tivemos nenhum problema para entrar, né? Então, eu acho que, assim, talvez a gente não possa acessar a sede, né, nem a casa e nem a capela, porque elas estão em obra, né? Mas o entorno, o gramado, eu acho que está tranquilo de acessar. Duas coisas que eu queria dizer, que além do coletivo, né, Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, nós temos também um grupo de mulheres que é liderado pela dona Oscarina. Dona Oscarina é do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, e ela mora ali no entorno da Fazenda Colubandê. Então, ela criou um grupo de mulheres pela preservação da Fazenda Colubandê. E agora, o Instituto Geográfico de Itaboraí está criando uma comissão para acompanhar as intervenções que estão sendo feitas na fazenda pelo Batalhão Florestal, né? Porque acho que é importante, né, que a participação da sociedade esteja garantida, né, nessas intervenções que estão sendo feitas, né, para além do acompanhamento que o IFAM tem que fazer nessas questões técnicas,
o Instituto Geográfico de Itaboraí achou por bem criar essa comissão, e nessa comissão tem representações tanto do coletivo Fazenda Colubandê Quem Ama Cuida, quanto que é o professor Rui Aniceto, que está representando o coletivo nessa comissão, e também tem representação do grupo de mulheres pela Fazenda Colubandê, pela preservação da Fazenda Colubandê, que é liderado pela dona Oscarina, e ela indicou uma pessoa para representar o grupo nessa comissão de acompanhamento das obras que estão sendo feitas na Fazenda. Deixa eu fazer outra pergunta também. Eu entrando na Fazenda Colubandê, eu posso tirar fotos, filmar, fazer tudo normal? Sem empecilho nenhum? Pode fazer tudo tranquilamente, sem empecilho nenhum. Tá? Como a Mônica disse, a Fazenda, gente, é uma coisa impressionante. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, já tiveram a oportunidade de irem até a Fazenda Colubandê, e é uma coisa, assim, maravilhosa. Aquilo ali preservado, arrumado, entendeu? Cuidado, vai ser um espaço maravilhoso de conexão, que é isso, né? São Gonçalo, falta isso, espaços de conexão que possam fazer com que as pessoas se encontrem, né? Troquem ideias, etc. São Gonçalo não tem isso. As pessoas se encontram nos bares, né? Se encontram no shopping, não tem um espaço de cultura disponível, né? E o espaço da Fazenda Colubandê é maravilhoso para isso. Tomara que a gente possa, né, que haja disposição para fazer essa ocupação cultural lá. A proposta, né, é que ali na frente tem um museu, né? Não sei se vocês sabem, mas o dono, lembra que lá na minha fala inicial eu falei de quem era o dono, né? Ele era judeu, né? O dono da fazenda Colubandê, ele era judeu. Então, de se ter um museu, né, com a história até do povo mesmo judeu, e também com a parte afro, né? Porque embaixo, né, como a Leila falou, que ali era agora acho que me falha sempre a memória, era onde os escravos ficavam, e assim, trazer essa memória. E é um aprendizado muito grande. E aí, a nossa ideia também é de que as escolas façam um tour ali pela fazenda e conheçam a história da Fazenda Colubandê. Cada evento que nós tínhamos lá, que a gente fez nesse movimento de ocupação da Fazenda Colubandê, nossa, era uma aula. Eu aprendia coisas. Uma vez, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui, que estava lá participando dessa ocupação, e aí o professor fazendo um tour, ele falou assim das telhas feitas na coxa dos escravos. Aí eu falei assim, como assim, gente? Essa telha foi feita na coxa do escravo? Aí eu levei um tempo para entender. Se você olhar aquela telha colonial, ela realmente... Então, literalmente são isso. Por isso que hoje, quando a Leila falou aí que não se pode ir na sede nem na capela, é justamente porque esse telhado ele está muito fragilizado pela ação do tempo. Né? E o patrimônio histórico tem uma coisa que você não pode botar um prego, você não pode pintar, você não pode colar, você não pode botar uma tomada do jeito que você quer, porque você tem que manter aquilo original, como era. Né? E a Fazenda Colubandê, é importante a gente saber que é um patrimônio histórico e cultural dentro de uma área urbana. Quando a gente pensa em fazenda, você pensa lá no Cantão. Né? Agora nós temos a fazenda ali em Largo da Ideia, a fazenda... Aí agora Fazenda Engenho Novo. Me falhou a memória agora. Engenho Novo. Então, o Engenho Novo é no Cantão, é lá para dentro, Largo da Ideia, que eu não sei se vocês também conhecem. Né? A gente foi saber mais disso quando a gente participou daquele projeto das hortas urbanas, né? Da agricultura familiar.
Então, assim, é uma coisa muito histórica. E essa sensação que a Leila teve, né, de ir lá embaixo, de estar lá no porão, né, da casa sede, é de arrepiar. A sensação que você tem, eu só quando o professor fez um tour é que eu consegui ir até o final dessas celas, né, desses lugares, e você pensar assim, como que as pessoas podiam viver aqui debaixo. Claro que eu creio que o IFAM vai tentar fazer como era, né? Porque ali embaixo virou banheiro, né? Quando o batalhão ocupou lá no início, né, de 2012. Então, assim, mas você entra, você sente um calafrio, você sente um negócio diferente. O poço no centro da casa sede, então tudo faz um sentido, tudo tem uma explicação. Então, assim, é um passeio na história e a gente tem que lutar para ter esse espaço, criar esse espaço para conhecer. É muito triste quando você fala assim, fazendo com bandeira. Aí alguém liga, né? Uma vez eu no JC3, eu conversando com as crianças, tá, a gente vai ter lá, vamos fazer um plantão na Fazenda Columbandeira. Fazenda Columbandeira? Aonde é a Fazenda Columbandeira? Aí eu falei assim, gente, como vocês passam Columbandeira? Viaduto. Aquela casa lá em cima. Eu falei, aquilo é uma fazenda, não é a casa, é uma fazenda, tem uma capela muito bonita que a gente ainda conseguiu ver essa capela bonita que a Leila fez uma apresentação aí. E conforme a gente ia fazendo a ocupação, a gente ia se assustando com o nível que ia se destruindo a casa. Você chegava lá, não tinha mais uma porta, já tinha alguém que já pichou aquilo, a parede, aí já roubaram, tiraram aquela coisa de ouro. Você ficava assim, gente, como é que pode um negócio desse? E é uma coisa que é nossa, que a gente tem que preservar, né? É uma coisa que nós temos que ter esse cuidado e esse carinho. Nós temos escolas particulares ali no entorno, nós temos a Nata, que é de frente, né? Você criar um espaço onde você tenha feira gastronômica, onde você pode fazer um evento de desfile, de moda, onde você possa ir com a sua família, sentar assim, uma tarde, vamos lá fazer, que tem um espaço do lado da capela, do lado esquerdo, que tem umas mesinhas que você pode sentar ali para conversar. A gente tem foto lá do grupo, né? Sentado ali, fazendo reunião ali. É uma vista belíssima que a gente tem daquela varanda, né? Eu me imagino aquilo ali sem macro, sem nada, devia ser mais bonito ainda, né? Na época da fazenda mesmo, quando construiu. E cada vez você vai aprendendo mais, você vai se aprofundando, e a gente em breve aí, não vou dar spoiler, em breve a gente vai ter mais novidade da fazenda, né? A gente vai ter mais coisa da fazenda aí surgindo, né? Não sei se vocês têm mais alguma curiosidade para falar, se vocês querem falar alguma coisa diante de tudo que a gente já conversou aqui, porque aqui é um bate-papo mesmo, para a gente estar conhecendo esse espaço, para a gente estar falando, para a gente tomar posse, conhecimento disso, né? É muito triste você ter uma coisa que a gente não consegue acessar. Você querer conhecer e você não pode acessar. E com essa lei, eu acho que deu assim para a gente, né? Que durante 10 anos ali, ficamos ali para um lado, para o outro. Tinha momento que eu falava assim, gente, não é possível, não aguento mais. Mas, assim, a Daniele está querendo dar uma palavra aí. Fala aí, Daniele. Pode falar. Fala, Daniele. Ai, desculpa, eu estava apertando no lugar errado para destravar o microfone. Não queria te cortar, mas com tudo que foi falado, eu percebi que não tem muita valorização, até mesmo não só dos governantes, mas também da população, né, pelo patrimônio. E eu acho que nesse quesito, não seria desinformação, porque a gente roda e a gente chega sempre no mesmo problema, desinformação.
Como poderia ser resolvida essa questão assim de desinformação? O grupo já pensou assim em como falar para a população o que é? Eu sei que a gente está aqui agora fazendo isso, né? Mas um trabalho mesmo de formiguinha, de dia após dia, de ir, visitar a vizinhança. Eu acho que as pessoas que moram ali perto têm mais consciência do que é aquilo dali, né? Acredito que quem não conheça sejam as pessoas mais afastadas. Mas, de qualquer forma, o vandalismo ele acaba vindo dos mais próximos, porque está vendo abandonado, está vendo que não tem ninguém, sabe que ali tem coisas valiosas. Então, acaba sendo mesmo ali dos mais próximos. Não estou julgando, nem estou deduzindo aqui, né? Será que um trabalho assim, de informação, de passar mesmo nas escolas e falar para as crianças, porque como a gente sempre fala, né, as crianças são os futuros adultos. Então, estaria na mão deles ali o futuro da fazenda. Será que não seria legal, assim, já pensaram nesse tipo de trabalho? Essa é a questão. Posso responder, Mônica? Pode, Leila. Pode sim. Então, uma das propostas, Daniele, que nós tentamos construir, né, nesse período de 10 anos de atuação do coletivo Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, era exatamente fazer esse esforço, né, de fazer um trabalho de educação para o patrimônio. Eu vou citar um exemplo aqui, bastante esdrúxulo, né, que nós vivemos no Brasil, né, nos últimos dias, no início de janeiro, o fatídico dia 8 de janeiro, em que o patrimônio, né, da União, né, alguns patrimônio físico, patrimônio predial, né, mas também muito do patrimônio histórico, cultural do Brasil foi destruído por aqueles vândalos que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro, né, em retaliação a um processo democrático de eleição de um presidente da República. Então, eu fiquei pensando muito quando eu vi aquilo, e eu me lembrava o tempo inteiro, né, da nossa Fazenda Colubandê, quando eu vi aquilo. Tem uma imagem, né, que um homem pega um relógio que foi um presente, né, de um imperador, um Acho rei. que foi Dom Pedro, não sei. Exato. O Dom Pedro ganhou de um rei da Espanha, ou não sei bem a história. Mas ele pega aquele relógio, né, e simplesmente joga no chão. Né? Alguém pega um material pontiagudo e rasga, né, uma tela de Di Cavalcanti, né, de uma obra super famosa, uma obra original de Di Cavalcanti, que é As Mulatas, conhecido internacionalmente pelo valor, né, daquela obra, né? E fora as cadeiras do Supremo Tribunal Federal, que é patrimônio, né, material, fora as vidraças, né, do Palácio do Planalto. Né? Então, quando eu vi aquilo, eu vi, meu Deus, quanto de educação, né, falta para a nossa população. Né? Falta muito, né? Mas falta educação e falta comida, né? Falta educação e falta moradia, falta educação e falta saneamento básico. Então, num país onde as pessoas, né, vivem situações de vulnerabilidade tão acirradas, as pessoas não param, né, para pensar e não têm, né, interesse nessa questão do patrimônio histórico e cultural. Né? E é isso, nosso povo, né, de certa maneira,
não tem acesso, né, aos bens culturais, né, não tem acesso aos bens, né, sociais. Imagina aos bens culturais, não tem acesso a uma boa alimentação, não tem acesso a uma boa educação, não tem acesso a uma boa saúde, não tem acesso a serviços, né, de cultura e lazer. Então, isso tudo faz parte de um processo mesmo, né? Como dizia o Darcy Ribeiro, né? O não investimento em educação é um projeto, né? De manter as pessoas fora do processo de desenvolvimento para que essas pessoas, de certa maneira, possam ser manipuladas, né? A gente vê muita gente, especialmente nas cidades mais pobres, como São Gonçalo, vendendo, né, o seu direito de escolher uma pessoa para comandar, né, uma cidade, ou o poder legislativo, o poder executivo, vendem por uma cesta básica, por R$100, R$50, por uma ligadura de trompas. Então, essa questão, né, é estrutural, né? E eu vou cansar de repetir isso aqui, mas não há outra forma da gente transformar isso, né? E se não for a partir de nós, né? Se não for a partir de nós, população, né? Pessoas que, quando a gente vê lá a quebradeira que foi feita em Brasília, as pessoas não pensam que aquilo dali, de certa maneira, vai sair, né, do nosso bolso. Quer dizer, iria sair, né, se não houvesse uma ação imediata dentro da lei para cobrar desses vândalos a quebradeira que aconteceu, né, prejuízos de mais de 40 milhões de reais. Então, quando a gente olha a Fazenda Colubandê, né, a depredação que aconteceu ali, né, numa cidade como São Gonçalo, onde falta tudo, falta noção de cidadania, né, falta acesso a bens culturais, a gente pensa que a gente precisa começar muito do zero, né? A gente não precisa começar do zero, porque São Gonçalo, gente, é um celeiro de fazedores de cultura, de artistas, de produtores culturais, né? Então, mas a gente precisa caminhar, né? A gente não pode ficar 10 anos, por mais que esse tenha sido um processo de educação patrimonial para nós que participamos de todas aquelas atividades ali, todos os meses, durante 10 anos, a gente precisa fazer mais, né? A gente precisa democratizar o acesso a esse valor que a cultura tem. E para isso, é um trabalho, como a Daniele disse, de formiguinha, né? Mas, assim, incluir, eu até sugeri isso quando houve a quebradeira em Brasília, eu falei, gente, patrimônio histórico, cultural, patrimônio público, tem que fazer parte do currículo da educação básica. A gente precisa entender que essas coisas pertencem a nós, população. Então, é uma revisão, né, em todos os processos legislativos e do executivo, para que a gente possa reverter, né, esse quadro. Essa ação que a Mônica propôs de estar conversando, né, fazer uma live aberta, né, para falar sobre esse assunto, é uma contribuição enorme, né, para a gente voltar para casa, sair dessa live pensando de que maneira, né, cada um de nós, pequenininho, formiguinha, podemos contribuir para que essas coisas aconteçam de forma natural. Gente, você vai, eu tive já a oportunidade de ir em alguns países da Europa, as pessoas têm uma
um orgulho, né, de preservar, né, as praças, os bustos, os teatros, né, os prédios tombados pelo patrimônio histórico daquele país, que é uma coisa impressionante. É impressionante o orgulho que as pessoas têm. Né? E isso para mim, isso é processo civilizatório mesmo. Né? Nós não somos, quando a gente vê o que aconteceu em Brasília, quando a gente vê o que aconteceu com a Fazenda Colubandê, a Mônica trouxe aqui, a Fazenda Colubandê é a única fazenda no Brasil tombada pelo patrimônio histórico e cultural que está localizada no espaço urbano. As outras fazendas que são tombadas pelo patrimônio histórico e cultural são todas no interior. A Fazenda Colubandê, o fato dela estar no espaço urbano, que dá a ela muita visibilidade, ela tinha que estar sendo tratada como, entendeu? Uma rainha da Inglaterra. E a gente olha para a cara do poder público e vê o poder público lavar as mãos, né? Agora não. Finalmente acordaram, né? Mas esses 10 anos, né, que nada foi feito, quer dizer, foi feito pela sociedade civil organizada, e isso foi processo de educação em patrimônio, valeu muito, mas nós podíamos, nesses 10 anos, estar levando escolas, como a Mônica sugeriu, fazendo feiras para as mulheres venderem os seus produtos, atenção mulheres, produtoras, chamar para ali, para aquele espaço para expor, para vender, peças teatrais, shows musicais, cinema. Podia fazer. São Gonçalo não tem isso, gente. Entendeu? Então, é um processo, Daniele, que tem que ter pulso firme e tem que ter vontade política. Né? Porque nós, sociedade civil, o que a gente podia fazer é não ser ocupar o espaço e ficar buscando maneiras de chamar a atenção das autoridades públicas que têm a obrigação de preservar aquele espaço. Né? E aí a gente tem que falar, né, gente? Nós temos um poder enorme na mão, né, que é pensar em quem que a gente vai votar, né, na hora lá do está você e a urna na sua frente, quais são os compromissos, né, que esses homens e mulheres que querem assumir o espaço de poder e decisão têm com coisas, né, que são valiosas e que contribuem para um processo civilizatório. Porque se a gente olhar o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, a gente vai constatar de que ainda falta muito para a gente caminhar dentro desse processo de civilização. Você acha que... Desculpa, você acha que a impunidade ela pesa nesse momento quando a pessoa... Porque, para mim, assim, serviu de exemplo o que aconteceu lá em Brasília, né? Porque eu escutei na Voz do Brasil que o cara vai ter que arcar, porque o relógio não tem nem valor, não tem nem como eles calcular o valor, porque é mensurável o valor. Então, assim, a punição, né, por isso, você acha que por não haver, por as leis ser falhas, sempre achar uma brecha aqui, uma brecha ali na lei, você acha que por isso se torna assim tão... As pessoas acham que vai lá, vai fazer acontecer e não vai dar em nada? Que aumenta, né, a destruição dos patrimônios? Eu acho que sem dúvida, né? Eu estava lendo um artigo essa semana de uma pessoa que ela dizia o seguinte: o Brasil vive hoje uma crise de credibilidade e uma crise de confiança, né? Então, a gente precisa restaurar a confiança nas instituições. E aí eu acho que a atitude, né, do governo nesse momento
de prender, né, e de penalizar os responsáveis pelo que aconteceu em Brasília, eu acho que é um exemplo, né, que a gente precisa dar para que essas pessoas não acreditem, né, que elas vão sair dessa ilesas. Né? Eu acho também que essa coisa eles estão fazendo também, a polícia está fazendo um bloqueio, né, de bens das pessoas que estão envolvidas, né, nessa barbárie que aconteceu em Brasília. Então, eu acho que essa questão da confiança é que a gente precisa recuperar no país. Né? A gente passou por momentos muito difíceis. Né? E eu acho que quando eu vejo a Fazenda Corumbander, né, sendo recuperada, porque nós passamos 10 anos sem conseguir ver uma luz no fim do túnel. Nós tínhamos momentos festivos, né, nos nossos encontros, porque a gente gostava de encontrar e de trocar ideias, tá? Mas a gente também teve momentos de muito choro, de pensar que uma autoridade da cidade disse que queria mais era que a Fazenda Corumbander pegasse fogo. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade enorme agora, que é recuperar a confiança da população nas instituições, né? Nos governos, né? Na polícia, na justiça, para a gente poder recuperar o país. E aí, eu acho que a gente tem um ambiente muito favorável, né, para que a gente possa conseguir recuperar, porque a gente precisa ter um projeto de nação, né, um projeto de país. E um projeto de país, um projeto de nação, pressupõe a gente saber a nossa história, né, saber de onde nós viemos, né, saber qual é a nossa história, a constituição do nosso povo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo, o que aconteceu, né, com os Yanomamis, né, lá no território de Roraima, gente, onde é que falhou a nossa percepção, a nossa noção de que quando os portugueses, né, chegaram ao Brasil para nos colonizar, os indígenas já estavam aqui. Então, quem são os donos da terra Brasil? Como é que a gente acha, né, que os indígenas são povos diferentes do povo brasileiro? Sabe? Qual é a nossa origem? Qual é a história do nosso Brasil, do nosso país? Os indígenas já estavam aqui pescando, caçando, plantando e preservando. Se você olhar os territórios onde os indígenas permanecem com as suas terras, né, demarcadas, né, onde não podem entrar garimpeiros, madeireiros e etc., são as áreas mais preservadas do Brasil, onde tem indígenas tomando conta do território. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa é recuperar a nossa história. Né? O que a gente precisa saber quem nós somos, de onde nós viemos, para que a gente possa preservar essa história. Né? E a gente está agora... Eu vou dar spoilers, tá, Mônica? A gente está agora num projeto, eu, a Mônica, a Lília, que é também sobre a Fazenda Corumbander, porque no ano passado, em 2022, a independência do Brasil, né, completou 200 anos. E teve um edital da Secretaria de Cultura, de Estado de Cultura também, o Retomada Cultural, que pede que a gente trabalhe, né, propostas dentro desse conceito do bicentenário da independência. E nós escrevemos um projeto que se chama Fazendas e Casarões do Império Romano até agora. O que era a Fazenda Corumbander, né, no período da independência? Né? Porque a independência foi em 1888, a gente estava... a
Fazenda Colubandê é do século XVII. Então, ela já existia, né? Então, a gente queria... a gente está fazendo isso, essa pesquisa agora, para saber qual foi a contribuição, o que acontecia, né, na Fazenda Colubandê nesse período da independência do Brasil, da luta, né, pela independência do Brasil. Então, tudo isso é história, é patrimônio que precisa ser mostrado, precisa ser preservado, precisa ser divulgado. A Mônica está falando, né, de um projeto que a gente tinha aqui em Vista Alegre. Quando falava de Fazenda Colubandê para os clientes, Fazenda Colubandê. Eu falei sobre Fazenda Colubandê nos grupos, né, do projeto Artemisia. As pessoas Fazenda Colubandê, onde que é isso? Então, as pessoas não conhecem nem a cidade onde mora. Aí, como a Mônica está dizendo, se fosse, por exemplo, a Fazenda Engenho Novo, né, que está no interiorzão de São Gonçalo, onde você não passa, você não vai, né, porque é muito longe, porque é uma área periurbana, mas a Fazenda Colubandê está no centro, né, da cidade, um lugar de passagem, caminho para Niterói, caminho para o Rio de Janeiro. Então, tem muito trabalho, Daniele, pela frente. E esse trabalho, a gente não pode só jogar a responsabilidade nas mãos do poder público, não. Nós, enquanto sociedade civil, precisamos tomar a frente das discussões e dos debates sobre a cidade que nós queremos e interferir, entendeu? Interferir nesse processo. Tá? Isso aí, mais alguma pergunta? Legal. 1888, não, tá? A gente foi 1822. Eu errei aqui a data. Sim. Então, essa conversa, ela é muito importante, né, gente? Porque essa fala da Daniele, realmente a gente tem que começar pelas nossas escolas. Então, assim, sendo um parque estadual, eu acho que se eu não estou enganada, eram 60 crianças que iriam estar fazendo essa visita, e os arte-educadores estariam conduzindo, promovendo ações ali, junto a essas crianças, para que eles tenham essa noção de pertencimento da Fazenda Colubandê. E realmente essa visão da Daniele, realmente, as pessoas que moram no entorno da fazenda, elas têm essa visão, né, do espaço, de que aquilo pertence a gente. Mas quem está longe passa assim, não sei, eu já ouvi algumas falas que eu fiquei muito triste. Pessoas que chegou e falou assim, quem quer saber de parque? Quem quer saber de não sei o quê? A gente quer segurança, a gente quer não sei o quê, hospital. Aí eu fiquei quieta. Eu falei assim, eu não vou nem me aprofundar na conversa com essa pessoa, porque realmente é uma coisa que dói, você saber que você tem um patrimônio, uma coisa que está no nosso município, e eu gosto muito. E eu acho que isso passa não só na questão que nós estamos falando do patrimônio, que é a Fazenda Colubandê, que ela está ali, e a gente adiou a nossa conversa de ontem para hoje, e nessa madrugada eu fiquei pensando numa coisa muito importante, né? A Fazenda do Engenho Novo, ela está muito mais degradada do que a do Fazenda Colubandê. Eu acho que a do Engenho Novo só tem uma parede, se eu não estou enganada. Por que a Fazenda do Colubandê chegou até agora? Ela está, né, sendo restaurada aos trancos e barrancos, porque a Fazenda do Colubandê está ali naquele lugar até agora. Essa fazenda, ela está querendo ensinar algo para nós de São Gonçalo. Falar para mim, falar para você, alguma coisa. Ela tem uma história para contar, e por isso ela precisa ser preservada. E nós, de São Gonçalo, nós gonçalenses, eu digo, bato mesmo, tem gente que fala assim, mas São Gonçalo, eu falo assim, eu gosto de São Gonçalo, eu gosto de onde eu moro,
São Gonçalo tem praia, São Gonçalo tem ilha, São Gonçalo tem fazenda, São Gonçalo tem gruta. Você sabe disso? Tem escritor, tem poeta, tem escultor, tem músico. São Gonçalo, gente, pulsa. Tem coisa boa para você ver. Não tem que ir para. Não estou falando das nossas amigas vizinhas, Niterói, Maricá, né? Não estou aí falando dela. Mas nós precisamos ter esse desejo. Porque a partir do momento que eu olho para a minha rua, que eu olho para o meu bairro, que eu olho para uma fazenda Colubandê e eu digo, isso é São Gonçalo, e eu sou São Gonçalo, muda tudo. Porque se eu não tiver esse olhar de cuidado, esse olhar de eu pertenço, isso aqui é meu, isso aqui é bom, eu nasci aqui, as coisas não andam. Vou usar aqui a fala da Cleise Campos. A gente tem que teimar, 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 bater para as coisas acontecerem. Por que será? A minha pergunta, eu acho que eu posso até deixar para vocês também, se alguém ousar tentar me responder, por que a Fazenda Colubandê está ali? Porque nós tínhamos o Castelinho, não sei se a Leila lembra, que era por detrás do cemitério de São Miguel, lembra o Castelinho? Que era outro lugar que também eu passava, viajava ali quando eu era criança, indo para a escola. Falava assim, gente, aquilo ali, quem viveu ali naquele Castelinho? Hoje a gente não tem mais nada, não vê nem uma viga ali de pé. Temos lugares na Praia da Luz, tem uma igreja que o pessoal também lá está tentando fazer um trabalho ali de restauro daquela igreja ali, os moradores ali também. Mas por que nós não abraçamos? Por que nós não vivemos, não pulsamos isso? Claro que nós temos milhões de outras coisas para serem feitas em São Gonçalo, mas eu acho que tudo começa com um passo. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando essa lei saiu, quando o Cláudio Castro, nosso governador, agora a Lila Bolô, assinou lá, eu fiquei eufórica. Eu falei assim, valeu todo o cansaço, todo o calor, o susto, que eu levei um susto. Né? E uma vez uma pessoa tentando explicar e falou assim, Mônica, realmente tinha alguém olhando para você ali. Naquele dia do plantão, eu fiz um plantão ali sozinho. Você sabe que ia fazer um plantão sozinho, sentar na porta da capela? Não tinha ninguém. E a porta da fazenda, assim, a janela da fazenda abriu e fechou. E você sabia que não tinha ninguém ali dentro? Eu tremi, eu catei as coisas do JC3, ó, e vim embora. Eu comentei isso com a Cleise, a Cleise falou assim, mas sério? Eu falei assim, Cleise, a janela abriu e a janela fechou, e a gente sabe que essa janela abre por dentro. E eu olhava para aquilo lá e eu ficava assim toda arrepiada. Estou contando para vocês aqui, eu estou toda arrepiada. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Essa janela. Aí eu falei assim, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. E aí eu fui saindo, fiquei sentada ali, né, na entrada, né, no portão mesmo da capela. Mas valeu todo o esforço, toda a sede, todo o calor, né, quem levava as crianças, igual a Annalice, igual a Ana Sobral, que levou as meninas, o pessoal da Casa Verde, uma garotada, sem banheiro, sem coisa para beber água, que ela também fez um livro também que conta um pouco da história ali de Tribobó, e entra a Fazenda do Colubandê também nessa situação. Então, são coisas que realmente a população precisa conhecer e precisa saber, para ela entender quem é essa fazenda. A Leila falou que ela tinha que ser tratada igual a Rainha Elizabeth. Eu já digo mais, ela tinha que ser a menina dos olhos, a garota propaganda de São Gonçalo. Quando falasse assim, onde é São Gonçalo? Ah, é lá onde tem a Fazenda Colubandê? Eu acho que é aí. É um ponto de referência. Então, está chegando esse momento dela ser majestade. Ela falou assim, gente, olha, estou aqui para contar a minha história. Junto com a minha história, vem como São Gonçalo cresceu, surgiu e foi. Né? Nós estamos aí com 3 historiadores diante desse projeto que a Leila citou aí, das histórias das fazendas, das casarões, né? Da independência do Brasil, quem é ela, quem foi. E é uma coisa assim que nós temos que divulgar. E a garotada tem que conhecer. Né? E
E por isso, né, esse projeto dessa roda de conversa com jovens que estudam, que moram, com mulheres que moram em São Gonçalo, porque aí a coisa vai crescendo. Né? A Leila falou que tinha algumas pessoas que não sabiam onde era a Fazenda Colo Bandeira. Hoje elas já ouviram falar da Fazenda Colo Bandeira, elas já sabem aonde é a Fazenda Colo Bandeira. Então, isso é importante, essa nossa conversa, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, saber desse patrimônio, do que está acontecendo, que tem uma mobilização, tem algo, um movimento que está fazendo essa fazenda contar a história. E aí as escolas vão ter acesso, né? Nós temos uma revista já que fala da fazenda, algumas coisas importantes da Fazenda Colo Bandeira, mas não vou deixar lá, porque senão o spoiler vai ficar demais, né? Então, assim, vou deixar você com curiosidade. Deixa eu só fazer... Oi? Deixa eu só fazer um comentário em cima da sua fala. Eu acho que a Leila também comentou sobre isso, da questão das pessoas pensarem precisamos de saúde, precisamos de segurança, precisamos disso, precisamos daquilo. Quando eu ouço esse tipo de fala, eu percebo, trazendo assim para a minha realidade, trazendo isso para mim, como que eu vejo isso? Eu vejo, tipo assim, eu estou correndo apenas atrás do básico, do arroz e do feijão. Mas eu quero mais. E qual é o problema de eu querer mais? Entende? Eu não quero só arroz e feijão, eu quero mais. Por que que eu não posso ter mais? Qual o problema de eu querer ter mais? Eu acho que é isso, assim, sabe? A indignação que, quando eu escuto, assim, esse tipo de coisas, eu penso isso. Por que que eu não posso querer mais? Por que que eu não posso querer uma cidade onde tem cultura? Por quê? Não sei por quê. Por que que eu não mereço? Por que que a minha cidade, os moradores da minha cidade não merecem ter cultura? Sabe? Verdade, É aquela história, né, Daniele? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Né? Isso, exatamente. Porque é como se me privassem de eu me submetesse, é só isso. Não, você só merece isso. Você só terá isso. Se contente com isso, lamba os beiços, porque tem isso. Sabe? Aquela escassez, assim. Não, eu não posso pensar fora da escassez. Eu não posso querer mais, eu não posso querer uma cidade onde eu não precise gastar um dinheiraço de passagem, porque é eu e mais 3 filhos, então eu tenho que pagar minha passagem, mais deles, para a gente fazer um passeio legal. E aqui não, aqui eu pego o ônibus aqui, solto ali e tô lá. Entendeu? Então, assim, por que que eu não posso ter isso? Por que estão me privando disso? É isso mesmo, Daniele. E eu acho que quando a gente conversa, né, sobre isso, por isso que eu acho que é fundamental essa proposta da Mônica, da gente conversar com as pessoas de São Gonçalo sobre a Fazenda Colo Bandeira, sobre patrimônio histórico e cultural, sobre cultura, sobre acesso à cultura, porque a gente precisa que as pessoas também despertem para isso, né? Você já despertou, né? Você está estudando, está numa área de tecnologia, está buscando uma coisa que seja diferente daquilo que estão te oferecendo, porque o que as pessoas nos oferecem, o que o poder público nos oferece, é sempre muito pouco, né? Não é aquilo que a gente quer e nem é aquilo que a gente merece. Por isso que a Mônica faz essa pergunta, né? Por que a Fazenda Colo Bandeira ainda está ali? Né? Por que a Fazenda Colo Bandeira, por exemplo, ela está menos degradada do que a Fazenda Engenho Novo? A Fazenda Engenho Novo já tem um movimento de luta. Eu, inclusive, faço parte. Né? Mas eu vou responder para você, Mônica, que a Fazenda Colo Bandeira está de pé ainda, porque tem um movimento em torno dela que é um movimento da sociedade civil. Não é um movimento do poder público, porque nem o IPHAN, né, que tem a responsabilidade,
né, de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural. Esse órgão, né, do governo federal, ele existe só para isso, conseguiu, né, manter a fazenda Columandê de pé, né, íntegra. Não conseguiu. Então, multava, o governo do Estado não pagava, e o IFAM multava de novo e não pagava. Mas o movimento que a sociedade civil fez e faz ainda em torno da Fazenda Columandê é que está resultando, porque vocês viram aí na apresentação, a quantidade de reuniões que nós tivemos. Essa apresentação ainda não trouxe, nós tivemos uma reunião em 2019 com o secretário nacional de Cultura. Nós tivemos reunião com a secretária de Estado de Cultura, Daniele Barros, que também foi conduzida agora, é secretária de Estado de Cultura. Então, houve um movimento, houve uma reivindicação, houve uma solicitação por parte da sociedade civil organizada. E eu acho que para a gente ter mais, nós, população gonçalense, nós, população do Estado do Rio de Janeiro, nós brasileiros, nós precisamos estar organizados para interferir na política pública que querem entregar para a gente. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Então, acho que fazer parte, né, de um processo como esse aqui, que a Mônica propôs, é fundamental para a gente poder descobrir a nossa potência, a potência do povo. Nós somos fortes, a gente consegue. Vai ser luta, mas vale a pena. A luta vale a pena. Aproveitando a oportunidade, que já estamos caminhando para o final, né? Mas aproveitando a oportunidade, na minha visão, Mônica, a Fazenda Columandê, ela ainda está de pé para nos ensinar a não desistir, a não aceitar pouco, a entender que a gente merece mais e ir atrás e a luta e botar a cara pelo mais que a gente quer. Então, eu acredito que é isso que ela quer ensinar pra gente. Você pode mais, você merece mais. E eu tô aqui para te mostrar isso. E quando a gente luta pela fazenda, a gente não está lutando só para manter um patrimônio público. A gente está lutando para reivindicar mais. Eu quero mais. E não há problema nenhum nisso, em querer algo melhor. Porque visando as comunidades que existem em volta da fazenda, né, que é muita comunidade, muitas das pessoas não têm acesso a um cinema, a um passeio, sei lá, um passeio cultural, ir num museu, não tem. Então a fazenda, ela está ali para promover cultura. E quando a gente reivindica ali a fazenda, eu quero isso restaurado, isso não pode acontecer, ela não pode ficar assim, a gente está reivindicando mais. Porque a gente merece mais. E como a Leila falou, eu também concordo, somos a maioria. A população ainda ela não percebeu isso, que somos a maioria. É por isso que é importante a gente não se dividir em grupos e subgrupos, porque a política, na minha percepção, política, religião e tudo mais, não sou contra a religião, eu sou a favor da fé. Mas são coisas que te botam em grupos e subgrupos. Aí as pessoas começam a brigar entre si, ao invés de se unirem. Porque se todo mundo se unir, o partido A, ou o partido B, ou o partido C vai ter que fazer o que a gente quer. Então, eu acredito que a Fazenda ela tá de pé para mostrar que a gente merece mais e que a gente pode lutar assim, em conjunto, por uma causa. Acho que é isso que ela tem para nos ensinar. Sim, Vanice, essa é a página do coletivo Fazenda Columandê, quem ama cuida. Eu tentei
vezes que eu sou administradora dessa página, junto com a Cleide Campos, e eu tentei ver se eu conseguia transmitir ao vivo lá pela página. Mas eu sou um pouco analfabete, né? E tentei ler algumas coisas, Mônica me mandou alguns links, mas eu não consegui fazer isso, entendeu? Mas depois a gente vai poder publicar, né, o link do YouTube lá para poder divulgar essa live que nós estamos promovendo. Porque isso é um movimento que vocês viram aí na apresentação, que fez história, né? E é isso que a Daniela está dizendo, é fundamental que a gente não desista, né? Apesar das dificuldades, isso que a Mônica falou, a gente ia para a Fazenda Colubandê nesses últimos sábados do mês, com os nossos próprios recursos, levando uma garrafa de café, um bolo. A gente fazia o café colaborativo, né, Mônica? Mas tinha tanta comida, todo mundo levava bolo, biscoito, fruta. Nós fazíamos mesas enormes. E isso é um sinal de que a sociedade gonçalense está viva, né? Está ativa. E isso que a Daniela traz, a gente não pode desistir. São muitas as dificuldades, né? Mas a gente precisa continuar lutando para que a gente consiga ter uma cidade que, mesmo com todas as suas divisões, né? As suas subdivisões, né? As suas barricadas, né? Consiga ser uma cidade minimamente aprazível, né? Acolhedora, né? Para a população, principalmente para as populações mais pobres. E a cultura, né, ela tem um papel assim, fundamental, né, nessa coisa de ajudar, né, a construir, né, a cidadania. Né? A gente tem uma parceria com o Festival Literário de São Gonçalo, né, que a gente criou o FREC Cidadania Cultural, pensando nisso. Né? Quando a gente faz cultura, né, quando a gente promove cultura, a gente também promove cidadania. Né? E eu acho que São Gonçalo precisa ser uma cidade mais cidadã. E eu acho que essa coisa que a Mônica traz é muito interessante, né? Porque a gente fez um trabalho com jovens no projeto Giz Urbano, que a Mônica também participou com a gente, e a gente levou os jovens para um sítio, né, para trabalhar a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, e nós perguntávamos, foram 20 jovens daqui de São Gonçalo, nós perguntávamos o que marca você na sua cidade, né? O que você tem orgulho da sua cidade? E os jovens não tinham uma só história, uma só proposta, um só sentimento de orgulho em relação a alguma coisa na cidade de São Gonçalo. E aí, uma coisa que a Mônica traz, né? São Gonçalo poderia, né, ser uma cidade conhecida por ser a única cidade no Brasil que tem uma fazenda, né, em área urbana tombada pelo patrimônio histórico e cultural. Né? Então, isso, Mônica, eu vejo como uma proposta, né, que São Gonçalo fique conhecida pela Fazenda Colubandê, que tem aqui preservada, bonita, como um espaço de conexão, um espaço de cultura, um espaço de cidadania para a população gonçalense. Acho que dessa live sai também essa proposta que eu acho que é muito interessante. A gente vai levar lá para o coletivo, Fazenda Colubandê, e tentar, né, resgatar esse valor da fazenda, não só para a gente, né, que fazemos parte desse movimento, não só para as pessoas que moram no entorno, né, da Fazenda Colubandê, mas para toda a população de São Gonçalo e para toda a população do leste fluminense, gente. Isso é
um valor histórico absurdo, muito, muito triste, né? Agora não, agora a gente está mais feliz, porque a gente está vendo lá que o patrimônio está sendo cuidado, né? Está sendo preservado, e a nossa luta foi sempre para que isso acontecesse. Verdade. Gente, a gente está chegando no final, né, da nossa conversa. Não sei se mais alguém quer se manifestar. Nós temos a Fazenda Colubandeira tem uma página no Facebook, né? Quem ama, cuida, ali vocês vão poder ver mais fotos, saber mais desse movimento, né, que envolve a nossa Fazenda Colubandeira. Você gostou, né, Leila, que eu falei que ela vai ser a menina dos olhos de São Gonçalo, a Fazenda Colubandeira? Porque ela chega ali, você vem de Niterói, vem de Maricá, Rio de Janeiro, você encontra quem? Pela RJ. A Fazenda Colubandeira, gente, não tem que errar. Então, vai ser bom para o turismo, porque para as pessoas que são artesãs, vai ser bom em geral. Né? E, assim, eu vou a São Paulo, porque meu irmão mora em São Paulo, e quando meu irmão foi logo assim para São Paulo, a gente não tinha, meu irmão não tinha muito dinheiro para sair com o filho. Meu irmão tem 4 filhos. Mas eu e a Monique, o que era? Ele botava todo mundo no carro e a gente ia para o parque. Ia para o Parque Tietê, nós fomos para o Parque Itaquera, eu conheci vários parques. Aí você está falando assim, nossa, deve ser o quê? Né? Tá todo mundo pensando em Hopi Hari? Não é Hopi Hari, não, gente. É uns gramados, um lugar para a gente andar de bicicleta, um lago para pedalinho, uns quiosques para você fazer churrasco, e aquilo estava cheio e de graça. E, na época, o que era melhor? A gente ia de carro. Aí, às vezes era feriado, meu irmão dizia assim, hoje a prefeitura botou a passagem a R$ 1 para a pessoa sair com a família e aproveitar esses parques que não paga nada. Aí ficava lá de 8 às 5, né? Porque fazia um piquenique, ou fazia churrasco, levava bicicleta, levava tudo, e ficava ali, passava um dia maravilhoso, eu ficava assim, encantada, eu vim embora e falava assim, gente, não é possível. Aí eu olhava, né? Já descia na rodoviária e vinha embora da minha casa, quem que eu encontrava? Falava assim, olha eu aqui, por que isso aqui não pode acontecer aqui? Aí eu falava assim, gente, aqui é um espaço ótimo, que isso que a Daniele colocou aí, para ir com o filho, para você estar ali, né? Que é muito cara, a passagem está muito cara hoje. E a gente tem esse espaço maravilhoso que é a Fazenda Colubandeira. E eu espero, assim, eu saio dessa live muito feliz, eu saio dessa conversa muito feliz, né? Porque eu acho que o importante é o propósito que a gente tem. E eu acho que esse propósito, essa noite, ele foi cumprido, e eu creio que pelo YouTube isso vai se espalhar, e a Fazenda Colubandeira, como eu converso com algumas pessoas, eu tenho amigos de outros municípios, e eles me perguntam, né? Porque eu mando lá um aviso, Fazenda, vai ter o café, vai ter o cinema, hoje tem isso, aí o pessoal fala assim, ué, parou o negócio lá no Colubandeira? Não tem mais nada? O que aconteceu com aquilo? O que está vendo lá? Então, eles me cobram isso, né? E eles estão muito felizes, que eu falei assim, agora vai virar um parque. A pessoa, mesmo, vai virar um parque, vai ter um espaço, vai ter uma... Então, assim, tem pessoas de outro município que estão felizes com esse movimento. Então, a gente, hoje, está fazendo esse movimento para agregar, para somar, para que eu espero que a Daniele, a Vanise, a Jennifer, que está aqui, nós temos 2 Jennifers aqui, que vocês compartilhem, falem, gente, olha só, tem um vídeo aí falando da Fazenda Colubandeira, você não conhece a Fazenda Colubandeira? Então é algo que você precisa conhecer, é um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural que está aqui em São Gonçalo. E a gente precisa conhecer. Né? Você já pensou naquela varanda depois de restaurada, você vê ali as crianças assim, igual lá em, acho que é Curitiba, que as crianças ficam no prédio que era do Bamerindos, cantando ali no ato de Natal. Gente, que coisa maravilhosa. Olha aí. Eu vejo isso tudo, eu olho para ali, eu vejo... Gente, vocês não têm noção do que eu vejo ali, quando eu olho para a Fazenda Colubandeira. Aí eu falei assim, será que só eu enxergo isso? Mas, graças a Deus, que eu tenho esse grupão que vocês viram aí,
né, de pessoas que acreditam e confiam, e ela vai ficar ali para a história. Né? Eu fiz algumas anotações aqui da fala da Leila, na fala da Daniele, que eu acho que vem para somar. Então, eu acho que, assim, o objetivo, eu posso estar enganada, mas foi alcançado. Né? Então, eu só tenho a agradecer a Leila pela fala, né, pelo desprendimento dela estar aqui com a gente. Agradeço a presença de vocês mesmo, de coração, por estarem aqui. Espero que vocês saiam aqui sem dúvida, né? Que a gente chega, Simone, que a gente vai precisar de outra live. Depois da nossa conversa, vai surgir um milhão de coisas. Eu falei assim, então tá ótimo. Que é isso que é a ideia dessa live nesse dia, tá, gente? Leila, suas considerações finais aí para a gente fechar a nossa live de hoje. Então, eu queria agradecer, Mônica, o convite, um prazer enorme participar desse projeto com você. Eu acredito nisso, eu acredito que nessas rodas de conversa, nesse chamamento à sociedade de São Gonçalo, que a gente vai fazer as transformações que a gente quer. Eu queria que você, Mônica, não sei se você tem a revista aí, você, Olívia, mostrasse um pouco, acho que as pessoas que estão aqui participando da live, a gente poderia mandar, entregar a revista para vocês. Eu acho que é a memória dessa luta e que super vale a pena que vocês tenham, que vocês leiam e que vocês passem para as pessoas que vocês conhecem. Esse aí é um legado que o coletivo Fazenda Colubandê deixa, os 10 anos de movimento de luta que a gente fez no ano passado, foi celebrado com essa revista que conta toda a história dessa luta. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, que ficaram com a gente até agora, né? E agradecer à Secretaria de Estado de Cultura, né? O edital do Cultura nas Redes 2, que premiou aí o projeto da Mônica, que é realizar essa live para conversar e informar sobre esse patrimônio histórico e cultural. Adorei vir aqui e poder passar para vocês todo esse acúmulo, né, de história que nós juntamos nesse período que nós viemos lutando para que a Fazenda Colubandê permanecesse de pé. E agora nós não vamos desistir, Daniele, nós vamos continuar lutando, porque para além da preservação da Fazenda Colubandê, nós, sociedade civil gonçalense, queremos ocupar a Fazenda Colubandê. Nós queremos ter o direito de levar para lá a nossa arte, a nossa cultura, a nossa literatura, os nossos artesanatos, a nossa gastronomia. A gente quer ter o direito de acessar esse espaço que é nosso patrimônio. Então, brigadão, Mônica, por essa oportunidade, tá bom? Tchau, meninas. Para vocês, então, tchauzinho, obrigada, né? E é o que a Leila falou, né? A Secretaria de Cultura, né? Por essa parceria que pôde viabilizar, né? De nós estarmos aqui hoje nessa live, né? Falando sobre patrimônio, né? E eu acho que isso foi muito importante. Então, assim, a palavra não só para a Secretaria, como para vocês, gratidão. Tchau, gente. Uma boa noite.